Temos aqui mais uma região que nós vamos calcular, cuja área nós vamos calcular utilizando dois métodos distintos, utilizando integração em x e integração em y, e assim nós vamos definir qual dessas duas é a mais simples. É importante, claro, que você saiba como é o gráfico de arquitangente de x. O gráfico de arquitangente possui duas assíntotas, no caso assíntotas horizontais, cujas equações são y igual a π sobre 2 e y igual a menos π sobre 2. E ele tem o formato de S. Aqui nós temos a reta x igual a 1 e o nosso eixo x aqui marcado em azul. Temos aqui então a nossa região. Tanto na integração em x quanto na integração em y, nós temos somente uma integral para ser calculada. Porém, uma dessas duas é muito mais difícil de ser calculada do que a outra. Nós vamos começar pela mais complexa, que é uma integração em x. Nós temos aqui o nosso retângulo infinitesimal com base dx e nele nós vemos que a integral, aliás, a função de cima é a função arc de x e a função de baixo é a função y igual a zero, que representa o eixo x. O intervalo de integração ele será de 0 até 1. Portanto, nós temos a área representada pela integral de 0 a 1 de função de cima, arctangente de x, menos função de baixo, que é igual a 0, dx, o que, claro, é o mesmo que a integral de 0 a 1 de arctangente de x, dx. E aqui nós precisaremos utilizar a integração por partes para resolver essa integral, usando o nosso LIAT, onde nós temos aqui a prioridade na escolha de u para funções logarítmicas, depois inversas trigonométricas, que é o nosso caso, algébricas, trigonométricas e exponenciais. Nós vamos chamar u de arctangente de x, sendo que du é a derivada de arctangente 1 sobre mais x ao quadrado dx, e dv é igual a dx, sendo que v será igual a x. Integrando dx, nós encontramos x. Na integração por partes, a integral de u dv, que vai de a até b, é igual a u vezes v, que também vai de a até b, menos a integral de v vezes du, que vai de a até b também. Portanto, nós ficamos com u vezes v, arctangente de x vezes x, variando de 0 a 1, menos a integral de 0 a 1 de v, que é igual a x, vezes 1 sobre x ao quadrado, aliás, 1 mais x ao quadrado. E aqui nós podemos multiplicar x por 1, ficando somente com x sobre 1 mais x ao quadrado dx. E para resolver esta integral aqui, nós vamos utilizar uma substituição. Como nós já usamos o minúsculo, vamos usar o maiúsculo para essa substituição. O maiúsculo será igual a 1 mais x ao quadrado, sendo que du maiúsculo é igual a 2x dx, o que é o mesmo que dizer que x dx, que é o que aparece nesse numerador, é igual a du sobre 2. Portanto, nós ficamos com, resolvendo primeiramente esses termos, arctangente de 1 vezes 1 menos arctangente de 0 vezes 0, aqui substituindo os limites de integração, menos, e esse sinal de menos corresponde a este aqui, a integral de x dx, du sobre 2, vezes 1 sobre u, dado que nós temos aqui 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e 1 mais x ao quadrado é o nosso u. Vamos trocar também os limites de integração, utilizando novamente a nossa substituição. Nós chamamos u de 1 mais x ao quadrado, portanto, quando x vale 0, u é igual a 1 mais 0 ao quadrado, que é igual a 1. E quando x vale 1, o nosso u é igual a 1 mais 1 ao quadrado, que vale 2. Portanto, a nossa integral varia de 1 até 2. O arco cuja tangente vale 1 é π sobre 4, que multiplicado por 1 é igual a π sobre 4. E aqui, ambos os termos valem 0. Podemos colocar 1 sobre 2 fora da integral, ficando somente com a integral de 1 sobre u du, que nós sabemos que vale ln de u. Próximo passo, então, π sobre 4 dos termos anteriores, menos meio vezes ln de u maiúsculo, e esse u varia de 1 até 2. Portanto, nós ficamos com π sobre 4 menos meio, ln de 2 menos ln de 1, que vale 0. Resposta final, π sobre 4 menos meio ln de 2. Vamos fazer o mesmo cálculo agora, porém agora integrando em relação a y, que será um cálculo muito mais tranquilo. Ao invés de termos retângulos infinitesimais na vertical, nós os teremos na horizontal. Portanto, eu represento aqui um deles. Sua medida de base vale dy, e como dito anteriormente, não existe troca de função. A função à direita é sempre a função x igual a 1 e a função à esquerda é sempre a função em verde,
que será reescrita agora. Nós devemos reescrever y igual a arc tangente de x, porém agora isolando x. Se y é o arco cuja tangente vale x, x é igual a tangente de y, e esta será a equação utilizada daqui para frente. Nós vamos integrar aqui de 0 até o ponto de encontro entre essas duas curvas, que é esse ponto aqui. Vamos calcular ele agora. A curva em verde pode ser representada por duas equações, ou y igual a arctangente de x, ou x igual a tangente de y. Porém, vou utilizar a anterior para calcular esse ponto de intersecção, sabendo que y é igual a arctangente de x. Quando x vale 1, que é o ponto de encontro entre essas duas curvas, o nosso y é o arc cuja tangente, ou o arco cuja tangente vale 1. Y é igual a π sobre 4. Tangente de π sobre 4 equivale a 1. Então nós temos aqui o ponto π sobre 4. Esse gráfico está um pouquinho fora de escala. Ele deveria ser na metade do caminho todo, dado que aqui é π sobre 2. π sobre 4 deveria estar mais ou menos na metade, mas serviu para ilustrar aqui o problema. Portanto, a nossa integral fica a integral de 0 a π sobre 4, função da direita, menos a função da esquerda, escrita em função de y, tangente de y, no caso aqui dy. Integrando com relação a y, nós ficamos com y menos integral de tangente. Você pode escrever como ln de secante ou menos ln de cosseno. As duas formas são equivalentes. Vou colocar aqui ln de secante y. No caso, a gente sabe que o nosso y varia de 0 a π sobre 4. Portanto, substituindo o limite superior, nós ficamos com π sobre 4 menos ln de secante de π sobre 4, tudo isso menos 0 menos ln de secante de 0. Secante de 0 é igual a 1 sobre cosseno de 0, e cosseno de 0 vale 1, portanto 1 sobre 1, que também vale 1. Porém, ln de 1, esse sim, vale 0, portanto esse termo inteiro é igual a 0. E aqui nós temos a secante de π sobre 4, que é igual a 1 sobre o cosseno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 sobre 2, portanto 2 sobre raiz de 2, que é o equivalente a raiz de 2. Ficamos então com π sobre 4 menos ln de raiz de 2. Aí você fala, pô, mas essa resposta está diferente da anterior. Acontece que raiz de 2 pode ser representada como 2 elevado a meio. E escrevendo dessa forma, e também lembrando de uma propriedade de logaritmos que diz que log de a na base b elevado a c é a mesma coisa que c vezes log de a na base b, nós visualizamos que esse meio pode ser tombado para frente do ln, ficando assim π sobre 4 menos meio ln de 2. E agora sim, as respostas que já eram iguais, já eram equivalentes, agora tem o mesmo visual, digamos assim. Então tá aqui esse cálculo efetuado utilizando uma integração em y.